Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje aqui inicia-se um ciclo novo na nossa vida. Um ciclo onde o nosso propósito máximo é levar a cada um de vocês aquilo pelo qual você se achegou até aqui. Nós, enquanto seres humanos, somos falhos, mas enquanto instrumentos, todos os dias damos o nosso melhor. Dia a dia, na busca máxima da compreensão do que é de fato uma fraternidade. Fraternidade essa, capaz de em vibração alcançar as mais altas miríades existentes no cosmos. Então, que a partir de agora, sejamos simplesmente objetos de transformação, ou melhor, instrumento de transformação na nossa vida e na vida de cada um. Bem-vinda, Stephanie. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos que entraram aqui. Boa noite, Naí. Boa noite. Hoje nós vamos estar respondendo perguntas, tanto que foram deixados no nosso Instagram, na caixinha, tanto quanto de você que participa da nossa live ao vivo. Isso significa que você pode perguntar agora, que a gente vai estar respondendo também, mas a gente vai começar com algumas perguntas. Você está preparada, Naí? Sim. Tem umas muito babado aqui, bafônicas. Então eu vou começar a responder as perguntas da caixinha e você que tá aí, eu acho que a gente pode fazer perguntas para eles também, né? Para eles poderem responder. Lógico, eu acho que vai ser interessante. Uma interação legal, né? Vai ser interessante. Primeira pergunta que eu achei muito legal foi assim: vocês têm alguma dica de como começar o dia de uma forma mais harmônica, espiritual e produtiva? No meu ponto de vista, o primeiro passo é, ao abrir os olhos, ter gratidão simplesmente por ainda estar vivo. Ainda estar ocupando um corpo carnal capaz de, sim, cumprir com um propósito pelo qual foi nos consagrada a existência. E em seguida, agradecer pela oportunidade de mais um dia se levantar dessa cama, tendo saúde perfeita e tudo perfeito. E a perfeição não se faz pela perfeição física, mas pela perfeição mental. Porque existem muitos perfeitos físicos que não são gratos pela existência. E existem muitas pessoas especiais que têm uma gratidão profunda. Então a gratidão, ela se faz por aquilo que vibra em nosso coração. E não por aquilo que somos fisicamente. Adorei, né? Perfeita, sem defeitos. Eu, de manhã, a oração que eu faço, entre aspas, a forma como eu me comunico, que eu acho muito válido, mas assim, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente pontua aqui, é o nosso ponto de vista por aquilo que a gente já viveu, por aquilo que a gente experienciou, por aquilo que a gente acha que funciona pra gente. Mas cada um precisa descobrir dentro de si o que funciona pra você, qual é a forma que pra você faz mais sentido, qual é a forma que você se sente mais paz. Quando eu acordo, eu faço como se fosse uma invocação do meu eu maior, do meu espírito, para que ele esteja do meu lado, que ele esteja guiando o meu caminho nesse momento, desde o momento que eu acordo até o momento que eu deito. E essa ligação com aquilo que eu acredito que sou eu mesma, me faz ter um dia produtivo, me faz ter um dia mais consciente, me faz estar no momento presente, tendo mais consciência das ações do que eu vou fazer no meu dia. Mas vai testando para você o que você acredita que funciona para você e é bom para você. Tem alguma pergunta aí, Laís? Não? Vou para a segunda. Como a espiritualidade ou o conhecimento pode ajudar a gente a perdoar e deixar o ressentimento para trás? Eu acho que espiritualidade e conhecimento em si é algo que abrange algo muito profundo. Eu, enquanto caminhante dentro do conhecimento e no caminho da espiritualidade desde que nasci, porque eu venho de uma família kardecista e católica, então eu acho que o que ele pode é nos dar elementos esses que nos permitem expandir a nossa consciência para um nível de compreensão maior. Porque quanto mais galgamos degraus nessa estrada da nossa vida, dentro do conhecimento que é alicerçado à espiritualidade, aos poucos nós vamos vendo que, na verdade, existem várias facetas para uma mesma história. Então não existe o que é certo e o que é errado.
Porque às vezes o que é certo para mim é errado para você, o que é errado para você é certo para mim. Porque eu acredito que isso se faz pelo nível da consciência humana. Mas lógico que existem sim, existem leis que compõem tudo isso. E essas leis, nós estamos sob essas leis. E uma das grandes é causa e efeito. Porque nesse planeta tridimensional nós estamos sob causa e efeito. E a espiritualidade, ela vem para quê? Para nos mostrar que às vezes aquilo que foi tão dolorido para a gente, que muitas vezes ao olharmos nós acreditamos ser um erro, foi simplesmente um aprendizado. Porque em algum momento sempre é dito que errar uma vez é para o aprendizado. Repetir um erro, aí você já fez uma escolha. A partir do momento que, ao saber que aquilo já é um erro pelo aprendizado que você não quis ter, aí você já abre um nível de responsabilidade sobre isso. E a espiritualidade, ela tá tanto para ensinar quanto para lapidar. Porque o mesmo sol que ilumina, que faz a planta nascer, esse mesmo sol, se você olhar para ele, é capaz de queimar o seu olho e você não vai poder ver mais. Essa questão do perdão, ela realmente é uma questão muito profunda e muito complexa. Porque o que eu acho que o conhecimento liga e ajuda na questão do perdão? Primeiro é você compreender, se você tentar achar explicação e justiça para tudo que acontece na sua vida, olhando só o seu ponto de vista de agora, você nunca vai encontrar justiça. Nunca você vai encontrar justiça uma criança nascer paraplégica e a outra nascer normal. Você nunca vai encontrar justiça em uma pessoa nascer num berço de ouro e ter dinheiro e outra pessoa passar fome. Aparentemente, aos olhos humanos, isso é injusto. Mas quando a gente começa a olhar e desprender de um ponto de vista seu, tridimensional, isso se torna mais complexo, porque você vai ver que você é uma peça de um quebra-cabeça. E que talvez em outro momento, em outro espaço, em outra, vamos dizer assim, vida, você foi o agressor. Não que isso justifique as ações e que você tem que ficar nessa mesma conduta por resto da sua vida. Mas que você entendendo que a sua vida hoje é só um ponto de vista perto de tudo que já aconteceu dentro, né, desses 13,7 bilhões de anos de universo, você vai começar a encontrar a justiça de uma forma melhor. E encontrando a justiça, para mim, fica mais fácil compreender o perdão. Mas o perdão, ele é muito complexo, acho muito complexo o perdão, porque o que é mais difícil não é você perdoar outra pessoa que te magoou, é você perdoar a si mesmo de ter se colocado naquela situação. Porque a maioria das vezes que você é magoado ou que você permite que outras pessoas te magoem, foi você que se colocou naquela situação e você tinha uma vozinha interna que você sabia que ia dar ruim e você foi lá e fez do mesmo jeito. Então, ferir o seu espírito ou ferir essa voz é muito dolorido. E por isso que o auto-perdão é muito mais difícil do que perdoar outra pessoa. E eu vejo também que às vezes a pessoa tem a sensação de que perdoar é fingir que não aconteceu, abraçar e conviver novamente. Sendo que não, né? O perdão é simplesmente você romper aquele laço com aquela pessoa e perdoar aquela situação para que aquela pessoa vá. E você jamais precisa conviver com ela. Perdoar sempre, conviver, jamais. Você não precisa se assentar na roda dos escarnecedores. Você não precisa se assentar na roda das pessoas que você não concorda com a conduta. Porque ela vai te ferir de novo. E isso vai doer de novo. E você vai começar a vilipendiar os seus próprios princípios. E cada vez mais vai ficar mais dolorido e mais difícil você se perdoar. Porque igual a Nay falou, né? Errar uma vez é um aprendizado. Errar de novo, né? É uma escolha. E aí, quando a gente começa a escolher, começa a vir preço. E quando a gente começa a ter que se responsabilizar por esse preço, vem outro quesito interessante, né? A responsabilidade, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis no plano. Porque todo mundo sabe, mas ser responsável não é tão simples. Porque a gente se torna o que é a responsável, quando a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue pagar o preço dessa escolha, que é os dois caminhos. E às vezes, nessa faceta do perdão, é onde nós descobrimos também os nossos verdadeiros amigos. Porque se formos amigos, pode ser que um dia eu fale com você e você fale comigo. Mas, se eu te peço perdão, a gente compreenda o motivo que um feriu o outro, ou apenas um feriu o outro, ou os dois se feriram, a gente vai se perdoar, a gente vai se abraçar e a gente vai continuar essa caminhada junto. E existe também essa outra faceta do perdão, que é quando você pede perdão,
Às vezes as pessoas não quer o seu perdão, mesmo que você às vezes não seja o agressor, mas a pessoa não quer o seu perdão. E nesse momento também o ciclo está fechado. E outras vezes que o perdão é mútuo, mas você compreende que se ali tem fogo e você entrou e queimou, que você aprenda e não entre novamente. Então, dentro do perdão existem várias facetas, tanto a faceta do perdoar-se e ainda afinar ainda mais os laços e os elos de amizade e continuar, e aqueles que, como Cristo disse, dá outra face, que é virar. Então, dentro do perdão existem várias facetas. Ele é muito profundo, né? E a certeza que você perdoou alguém é quando, independente se você foi o agressor ou o agredido, entre aspas, isso não te ressone mais. Porque enquanto alguém ainda ressonar em mim como raiva, tristeza ou qualquer outra coisa, não que eu não vá reconhecer aquilo, mas se não ressonar em mim e eu não tenho desejo de vingança, eu perdoei sim, eu consegui perdoar na expressão máxima do que o perdão diz. Agora, se ainda sobre mim existe algo sobre essa pessoa, ainda eu tenho que pensar sobre o que existe em mim que precisa ser mudado. Porque aí, nesse momento, talvez o problema esteja comigo e não com o outro. E isso é um caminho longo a ser percorrido até a gente chegar nesse aprendizado máximo. É porque isso que a Nay falou é muito real e você só consegue chegar nesse entendimento quando você tem a humildade de aceitar que você ainda sente alguma coisa, né? Exatamente. Porque às vezes você fala, não, eu perdoei. Mas quando vai falar, você vê que existe ali uma mágoa, às vezes existe uma raiva, às vezes existe uma tristeza. Se você tem a intenção do perdão, mas de fato o perdão não aconteceu, né? Porque ainda reverbera na pessoa. Isso é interessante, mas a pessoa tem que ter a humildade de reconhecer, nossa, ainda dentro de mim existe alguma coisa que não rompeu esse elo. Mas sabe uma coisa que eu acho interessantíssima do perdão? Quando você consegue genuinamente soltar essa... É como se fosse um cabo de guerra que acontece. Quando você consegue soltar isso, você vivencia uma liberdade na vida muito grande. E você começa a tocar em alguns quesitos de paz que é inabalável dentro do seu ser. E isso vai te tornando mais forte, porque foi algo na sua vida que você conquistou e gerou fortaleza e foi aumentando o seu tamanho, foi aumentando a sua percepção da vida, foi aumentando a sua percepção como ser humano. Eu vi uma coisa esses dias na internet que eu achei o máximo. Às vezes, o que impede a gente de crescer, de, sei lá, encontrar prosperidade ou aquilo que você quer, ou um relacionamento, ou dinheiro, não é a sua ação de fazer, mas sim as coisas que você precisa deixar para trás, que é muito difícil deixar para trás. Às vezes a gente também não perdoa, por quê? Porque a gente não quer deixar para trás aquela pessoa, ou a gente não quer deixar para trás aquela situação, porque a gente é apegado. Igual fim de relacionamento, que você fala, eu acho ótimo. Quando você está relacionando, você lembra só dos BOs do relacionamento. Quando você termina, você lembra só do quê? Dos momentos maravilhosos, maravilhindos, você sente saudade, sente tudo aquilo, aí você volta de novo, volta o quê? Todos os mesmos problemas, porque eles nunca foram resolvidos. E aí o problema de esse volta, vai, é que nesse caminho você começa a perder o respeito. E se perde o respeito, depois vai precisar de existir esse perdão, porque vai precisar existir essa comunicação. E se não tiver muita sabedoria para que esse laço do relacionamento se rompa de uma forma saudável, vai ficar marcas nos dois para sempre, né? Sim. Tem alguma pergunta aí? Yes? Então vou deixar aqui perguntar, senão depois eu passo para a próxima. Lê aí, Laís, você já achou? Como ser espiritual em um mundo tão caótico, assistindo tantas notícias ruins, vendo tanto desamor? Então, se eu pudesse dar um conselho ao qual eu levo bem a ferro e fogo na minha vida, evite ver notícias. Porque tudo aqui é energia. A energia, ela contém e interpenetra no todo. Porque a mesma energia que tem no átomo de uma cadeira, tem no meu átomo e tem no todo. E quando a gente começa a ouvir notícias, essas notícias que, querendo ou não, na internet, jornal, em qualquer momento tem essas notícias. Mas quando a gente vê elas de forma mais repentina e a gente não concentra nelas, a gente tem a tendência de não trazer ela para a nossa vida. Quando a gente começa a vivenciar muito essas tragédias, a sensação que a gente tem é que a gente está dentro da própria tragédia. Então, eu poderia falar o seguinte: concentre em você.
Faça o que você acredita. Emane energia, faça uma oração para aquelas pessoas, mas evite ao máximo ficar ouvindo isso e repetindo isso. Porque tudo aqui é uma onda, essa onda passa, eu costumo dizer. Se a gente entra naquela onda vibracional, a gente entra na frequência de todas as pessoas nesse planeta que está vibrando nessa frequência de dor, de sofrimento, de perca. E, consequentemente, aquilo passa a ser a nossa vida. Não que não tenhamos que ter amor e desejar sim um mundo bem melhor. Esse é o nosso propósito. Mas no mundo de desamor, o primeiro passo que a gente tem que equilibrar. Porque se a gente vibra numa frequência alta, a gente já consegue atingir outras pessoas em nossa volta. E aos poucos a gente vai mudando esse panorama. Mas existe aqui na Terra um sistema manipulador que ele faz com que a gente fique preso a isso, que a gente tente resolver essas situações. E não é mudando a situação, é mudando a gente para reverberar no todo, que a gente vai mudar o todo. Isso é a nossa busca. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil. É árduo e ele é de dentro para fora. Mas para mim o primeiro passo é evitar ao máximo ouvir isso. E todos os dias emanar uma energia boa, uma frequência boa, seja na sua oração que você acredita, seja pedindo para um santo que você acredita, seja emanando a própria energia mesmo para que esse planeta melhore, para que as pessoas se conscientizem. Porque a tendência do sistema manipulador é que a gente foque no efeito e não na causa. Então a gente tem que voltar para a causa, porque vários corações quebrantados, lutando pelo amor, a gente consegue transformar muita coisa. Agora, uma grande massa, só pensando em tragédia, a tragédia se faz. Isso é tão verdade que se você vê, começa a cair um avião, cai avião consequentemente, porque as pessoas entram naquela frequência e a vibração se eleva e tudo começa a acontecer, porque tudo aqui é causa e efeito. Esse eu acho que é um ponto maravilhoso, mas a gente, principalmente, compreender que toda mudança é de dentro para fora. Só que tem um ponto interessante sobre isso. Às vezes a gente só consegue ver o que tem dentro olhando fora. E é por isso que às vezes a pessoa que mais te incomoda, na verdade, é a pessoa mais parecida com você em outra vertente, te mostrando aquilo que você precisa mudar dentro de si. E é difícil a gente aceitar isso, porque quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que você condena, que te irrita, que te incomoda, você fala, meu Deus, né? Fulano é assim, mas você é igual. Se aquilo ali tá te incomodando, é porque você também não venceu o que o fulano tem. Só que a gente demora para perceber que é olhando para dentro. É de dentro para fora. A mudança do mundo, a mudança do todo, ela só vai acontecer quando você mudar primeiro o seu mundo interno. E a gente muda nosso mundo interno quando? Quando a gente se conhece. Mas como é que a gente vai se conhecer, sendo que às vezes não só ficamos tanto tempo vendo uma tragédia na televisão, como a gente fica desejando ter ou ser igual às pessoas que a gente vê nas redes sociais? Já quero pegar o gancho da pergunta para a gente trazer para a rede social, porque é interessante, você vai perdendo um pouco da sua identidade para começar a ter uma identidade que você acha que é aceita pela sociedade. E nisso você se perde no caminho. E igual a Nay está falando, você começa a vibrar na mesma frequência do mundo. E aí como é que você vai ser diferente se você está fazendo tudo igual? Será que existe alguma coisa aí que faz os pensamentos, as vontades e os desejos serem tão parecidos para as pessoas postarem vídeos iguais, fazerem procedimentos estéticos iguais, almejar ter casas iguais, almejar ter rostos iguais? É polêmico, eu sei, mas é real. Aonde que está a nossa individualidade? Aonde que ficou a nossa personalidade? Aonde está aquilo que nós acreditamos que somos? Será que todo mundo tem um propósito igual? Óbvio que não. Então, para que precisa ser todo mundo igual? Não precisa. Mas só que o sistema manipulador colocou isso de uma forma muito sutil. Foi colocando, trabalhando os desejos das pessoas, as vontades das pessoas e aquilo que todo mundo acha que traz felicidade. Aí eu vou deixar uma pergunta para você aí do chat. O que você acha que traz felicidade? Temos um ponto, hein? O que você acha, Nay? Eu acho que nada traz felicidade. Eu acho a gente não devia ter falado da Nay. A Nay vai passar cola aí. Todo mundo vai falar agora assim. Vou deixar vocês interagirem. Nada vai traz felicidade. A Nay passa cola muito boa, não vale. Vamos para a próxima. Vou para a próxima. Mas depois vou voltar nessa para quem responder. Qual é a prática espiritual que você acha que tem mais eficácia para o problema de autoestima e autoconfiança? Autoestima e autoconfiança, assim, como você acha que resolveria esse problema?
Eu acho que o primeiro ponto de vista é a pessoa compreender quem ela é. Segundo ponto de vista, ela compreender que enquanto ela estiver comparando, ela pode ser a melhor pessoa, a pessoa mais linda, que na comparação sempre vai haver lacunas para ela não estar feliz. Porque o ser humano ele tem que compreender que ele tem que ser feliz com o que ele tem, não olhando a grama do vizinho. Porque se ele olhar a grama do vizinho, ele nunca vai ser feliz. Então, o primeiro ponto é olhar para dentro de si. E uma coisa que eu acho interessante é quando você começar a olhar a fila que tem para frente de você, olhe a fila que você já percorreu. Porque às vezes as pessoas têm ponto de felicidade em coisas e quando ela conquista essas coisas, elas descobrem um buraco muito mais profundo. Eu não diria felicidade, porque eu acho que definir felicidade é algo muito complexo e que a nível humano é meio complexo a gente entender. Mas eu acho que, tipo assim, uma certa paz e um certo equilíbrio seria a compreensão máxima do seu propósito aqui e o que te move. Porque às vezes o que move o outro, que você quer ser igual porque você acredita que ele é feliz, não é o que te move. E muitas vezes a gente vê pessoas, famílias, que nas redes sociais ou até em eventos sociais parece perfeito. Mas se você adentrar nos lares dessas pessoas ou no coração dessas pessoas, você vai ver que muitas vezes elas usam máscara para transparecer algo que não é real dentro dela. E às vezes você quer ter exatamente aquilo, só que você não sabe o que tem por trás daquilo. E acaba que você, às vezes, por querer tanto, você atrai o que aquela pessoa vive. Mas ela não vive o que ela mostra. E às vezes a vida dela é uma tragédia atrás da cortina. E você acaba desejando algo muito pior do que a vida que você tem. Porque o maior processo do ser humano de felicidade é sempre olhar para o outro. E nunca olhar para si e agradecer pelo que tem. E conseguir dentro do que tem e do que é, encontrar um ponto de felicidade. Porque quanto mais gratos somos, mais felizes somos. E mais alcançamos aquilo que a gente deseja. Porque a gente vai se tornando quem nós somos. Exatamente. Deu para todo mundo entender esses pontos que eu achei incríveis, fenomenais? Primeiro ponto foi o ponto quê? Da comparação, que eu também acho, assina embaixo em tudo. Geralmente todo problema de autoestima, autoconfiança é porque você está colocando um ponto de vista de comparação e que não é real, porque você não sabe a vida da pessoa que você está se comparando por trás. Você só vê o que as pessoas mostram. Gente, pensa só, acho esse comparativo muito bom. Durante o seu dia, quais os seus pensamentos você divide com os outros? Como você acha que as pessoas te veem? Talvez a pessoa que convive do seu lado, que vive com você, entenda só 4% do que é você. Agora imagina você querer ter uma dimensão ou uma ideia da vida de outra pessoa que você não conhece. É muito longe, não tem como se comparar, uma comparação muito injusta. É porque o ser humano ele acredita naquilo que ele vê, né? Mas ninguém mostra no fundo o que é. Porque todo mundo tem medo, né? Tem medo de ser julgado. Sim. Então você acha que vem esse medo de ser julgado? Porque a própria pessoa não se aceita. Ela ainda não aceitou ser o que ela é. Uhum. Porque senão você não preocupava com o julgamento, né? Porque talvez a grande equação da vida do ser humano é compreender quem ele é e pagar o preço daquilo que ele é. Então ele sempre quer ser o outro. Porque isso, se der ruim, o outro foi o culpado, entre aspas. E aí é muito fácil. Mas isso é uma programação que existe nesse planeta. Isso não é nada a nível consciente do ser humano. É porque aqui a gente já vem com todas as crenças limitantes programadas no nosso DNA, para que a gente se torne escravo desse ciclo constante, desse loop, desse loop, desse loop. E você nunca sai desse loop. Porque tem que querer muito e tem que pagar um preço muito alto. Mas depois você vai encontrar a paz. Qual que você acha que é o primeiro passo desse querer? O primeiro passo é olhar para dentro de si e analisar o que de fato te promove níveis de liberdade. O que de fato te traz paz quando você faz. Porque paz aqui na Terra é maleável. Uma hora a gente está muito em paz, outra hora a gente está muito na guerra, outra hora a gente está muito triste, porque a gente oscila. Enquanto ser humano, num planeta tridimensional, existe oscilação. Então o primeiro passo é busque algo que te faz vibrar. Algo pelo qual você abriria mão de um monte de coisa. Não busque algo que a sua família fala que é bom, que seus amigos falam que é bom. Você sabe, quando você fizer algo que realmente preencher um vazio ali que existe dentro de você, por mais que ele não traga resultados a nível
financeiro ou a nível de status social, você vai ter certeza que aquilo ali te promove no que você é. Então, para mim, esse é o primeiro passo. É encontrar alguma coisa, pelo menos uma coisa, que te preencha. Que vai ser o que você teoricamente fala que você ama, né? Uma coisa que você ame fazer. Que você faria independente de qualquer coisa. Tipo assim, eu abriria mão de uma noite de sono para fazer isso. Eu abriria mão de estar numa festa para estar nesse lugar fazendo isso. Ou eu comigo mesma. Então, isso sim, isso já te mostra um norte do que pode te elevar enquanto ser humano espiritual. Até mesmo porque talvez seja esse sentimento a única bússola que nós temos sobre o que de fato viemos fazer aqui na Terra. Porque cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. E a única coisa que vai fazer você encontrar o seu chamado ou o seu propósito é ter esse sentimento, esse amor, é encontrar algo que faça você largar tudo em prol daquela causa, em prol daquela ideia, em prol daquele ideal. Exatamente. O pessoal respondeu sobre a felicidade aí? Leia para nós. A Josiane falou assim, aumente seu tamanho. Depois do 2,5 só existe essa frase na nossa vida. Aumente o seu tamanho. Aí tem uma pergunta aqui. Como saber se estou passando por um processo espiritual, tipo uma obsessão, ou se é só um karma? Como saber se você está passando por um processo espiritual, uma obsessão? Como assim? Você está com medo de Ou ser... obsessão ou karma, né? Tudo aqui, gente, que é dito é sobre o nosso ponto de vista, porque quando se trata de espiritualidade, é tudo muito amplo. Então, não há que se pegar isso como verdade. Eu falo que na vida a gente pega o que é bom pra gente, porque às vezes o que é bom pra um e o que faz razão pro outro é o que não faz razão pro outro. Então, pra mim, no meu ponto de vista, obsessão é quando você tem como propósito realizar algo e algo te move a não realizar isso, ou algo te incomoda o tempo inteiro. E existem momentos que isso sai, mas isso volta. Se a sua vibração sobe, você está bem, você consegue estar realizando. De repente vem, como se fosse uma energia. Karma é aquilo que te persegue. É aquela equação que você, se você não aprender, ela sempre vai retornar na sua vida. Ela sempre vai retornar. Ela vai sempre retornar. E é uma linha muito tênue e fina entre obsessão e karma. Porque às vezes dentro do nosso karma tem muitos obsessores. E a gente tem que vencer cada um deles. Mas isso é observar nessa linha fina. Quem que perguntou, Laís? Não sei, é uma empresa, é negócio de empresa. Aí a Dina Carmo falou que as considerações estão muito boas. É a Dinair? Não. É? Beijo, Dinair. E aí eu respondi, né, da felicidade. Acho que a felicidade existe quando somos gratos por cada degrau ao longo da vida. Ó, temos um grande ponto, hein, Laís? Vou passar para outra pergunta. Como vocês lidam com sentimentos de solidão ou desconexão? Esse é o primeiro ponto. Especialmente quando as coisas não vão bem nos relacionamentos. Deve ser em relacionamento amoroso, né? Aqui no caso. Olha, eu acho que isso aí é uma das questões mais difíceis que tem do ser humano. Porque cada um, ele lida de uma forma. Tem um que dá depressão, tem um que chora, tem um que sai para as festas e bebe todos os dias. Mas eu acho que se o ser humano ali quer entender o propósito máximo dessa equação na vida, o que ele tem que fazer é analisar o todo dessa relação. O que isso me enobreceu e o que isso deixou de acrescentar na minha vida. E colocar na balança e ver o aprendizado máximo que esse relacionamento trouxe para ele. Porque no final de relacionamento, como a gente já falou antes, sempre vai aparecer para você, dentro desse sistema que manipula tudo, só o lado bom. E você vai começar a sofrer muito. Mas se você volta, na maioria das vezes, as partes ruins começam a se repetir, as não condutas começam a se repetir e você tende a repetir a mesma história. E você nunca consegue resolver essa equação. Quem dera fôssemos tão fortes para tomar uma decisão e seguir com ela. Enquanto analisamos e vemos que aquilo ali não é bom para a gente. Mas na maioria das vezes, a nossa tendência é sempre voltar para trás. Porque
quando a gente termina, a gente só vê o lado bom e o lado glória do relacionamento. E a gente quer viver aquilo de novo, porque o ser humano é viciado em emoções. E ele quer viver aquela emoção boa. Então ele tende a passar por cima dos seus próprios princípios em troco de uma emoção passageira, que logo passa e o buraco fica mais profundo ainda. Porque um relacionamento ele pode finalizar sem nenhum trauma, sem nenhuma dor, desde que todos os envolvidos nesse relacionamento sejam responsáveis emocionalmente. Mas isso para a Terra ainda é algo muito longe de ser alcançado, né? Essa questão de responsabilidade emocional é muito, vamos dizer, muito complexo. Porque todo mundo fala de empatia. Eu acho muito bonito, né, o termo empatia. Mas, teoricamente, empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Só que você precisa saber que você nunca vai conseguir mensurar a dor de uma outra pessoa. Porque a dor que ela carrega, na verdade, é o conjunto de todas as experiências que ela já passou na vida, de todas as situações que ela já passou, de todas as dores que ela já passou, de todas as alegrias, de todas as tristezas. E toda essa somatória traz para a pessoa a personalidade dela e aquilo que machuca nela e aquilo que faz ela ser feliz. Então não tem como você mensurar a dor que você causa na outra pessoa, mas tem como você pensar como você pode resolver uma situação de uma forma nobre, usando princípios nobres e justo sobre a situação. E isso vai trazendo para a gente uma consciência maior de como ter responsabilidade emocional dentro de qualquer relação. Mas agora, quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Não é para a gente como ser humano, e eu me coloco no meio, obviamente. Não é só em relacionamento que é difícil a ruptura e manter a decisão de uma, por exemplo, às vezes você quer mudar de área de trabalho. E você já cansou daquilo, ou você já cansou do seu chefe, ou você já cansou do que você passa no seu emprego. Você quer um outro emprego. Só que você sabe que ir para o outro emprego significa não ter a segurança financeira daquele emprego que você tinha antes. Igual o relacionamento. Você quer largar do relacionamento porque você não aguenta mais. E você quer viver a liberdade, às vezes, da sua vida de solteiro. Só que quando você fica solteiro, você lembra do relacionamento. É igual na empresa. Quando você sai da empresa, você vai procurar outro emprego. Às vezes não é tão fácil de achar. Que sua tendência é querer voltar para o emprego anterior ou voltar para a sua vida anterior. Por que a gente passa por isso? Que eu acho que é o que volta lá atrás. A questão da responsabilidade. A gente quer o bônus dos dois caminhos e o ônus de nenhum. Exatamente. Simplesmente. E aí nisso, como a gente quer o bônus de dois caminhos, o ônus de nenhum, a gente cria uma Disney cósmica e acredita que esse mundo ideal existe e quer viver ele. E obviamente que ele não existe, a gente se frustra e fica triste, porque ele não é real. E a gente descobriu que vai ter que existir um preço para a realidade que a gente quer. E esse preço é abrir mão de um outro caminho. E provavelmente é o caminho que você era apegado. Ou a pessoa que você era apegado, ou a empresa que você era apegado, ou o trabalho que você era apegado, ou ao dinheiro. E aí vai entrar uma grande pergunta interior que vai te fazer ter um motivo para continuar naquela ação ou um motivo para desistir daquela ação. Quem que eu quero ser no final dessa jornada? Qual desses caminhos vai me tornar mais próximo da pessoa que eu quero ser? Porque quando a gente morrer, a gente só vai levar uma coisa, o que nós fomos. E o que você foi quando você, aqui na Terra, né? Quando você chegar lá do outro lado, você vai se alegrar em ter olhado para suas escolhas e pensado, acho que aquilo ali foi o melhor que eu podia ter feito? Gostei da minha conduta como ser humano enquanto eu estava na Terra e tinha que fazer essas escolhas? Acho que esse é um ponto. Isso é interessante, né? Que nos nossos atendimentos, a gente vê o quanto isso afeta a saúde mental do ser humano enquanto indivíduo, né? Porque se a gente for olhar, a gente poderia dizer praticamente 100% dos atendimentos, eles vêm condicionados exatamente pelos processos de relacionamento, seja de pai e filho, seja de família, seja de casal. Normalmente, o que abre o precedente para todos os processos de pânico, depressão, de angústias existenciais, crises de ansiedade, está sempre alicerçado dentro de um relacionamento, né? E o mais interessante é o que todo mundo busca, é um relacionamento saudável. Mas o que o ser humano ainda não compreendeu, que para ter um relacionamento saudável, ele tem que estar bem com ele mesmo. E o dia que ele descobre que o ponto de felicidade tem que estar dentro dele e não no outro, ele começa a construir as bases sólidas para ter relações saudáveis. Mas isso é um longo cumprimento, né? E é de pouco a pouco. E muitos não têm acesso a um conhecimento que oferece para ele
todas as possibilidades e dar elementos para que ele conheça a si mesmo e para ele consiga encontrar dentro dele as bases fortes do ponto de felicidade, né? Para ele compreender que, em primeiro lugar, ele tem que resolver o eu, para depois ele querer compreender o nós. É o que eu falo. Quando você não compreende o eu, jamais você vai compreender o nós. O nós enquanto casal, o nós enquanto família, o nós enquanto grupo e o nós enquanto sociedade. Porque somos criados como seres egoístas e egocêntricos. E desconstruir isso é um trabalho árduo. Um trabalho só para aqueles que de fato querem, sim, se transformar, para transformar o meio e construir um mundo melhor. Possível para todos. Cristo já dizia isso. É possível para todos, mas desde que você queira e faça. Tem alguma pergunta aí? Existe espiritualidade dentro de empresa? Se existe espiritualidade dentro de empresa? Pô, existe, porque dentro da empresa existem pessoas e dentro das pessoas existe a espiritualidade. Para mim, né, no meu ponto de vista. Então, sim, porque tem um vídeo que a Anaí fala que eu acho maravilhoso, que fala: Cristo não construiu uma igreja, ele era a própria igreja, porque aonde ele estava, ali se fazia a obra dele. Então, quando você é a espiritualidade, quando você é a conduta, vamos dizer, uma conduta espiritual, você é, vamos dizer, a conduta de Cristo, você leva isso aonde é que você for. É no seu trabalho, é na padaria, é atravessando a rua, é em qualquer lugar você consegue fazer daquele local, ou de um momento, de um sorriso, de um bom dia, de um abrir uma porta, um momento de felicidade para você e para outra pessoa, e ali se faz a espiritualidade, porque você está levando a bondade, você está levando o amor, você está levando a compaixão, você está levando elementos nobres que para mim também são espirituais. A espiritualidade, ela contém e interpenetra no todo, mesmo a nível de entendimento ou não, mas a espiritualidade está em tudo. Porque uma vez que nós entendemos que não somos o corpo, mas sim o que fala em nós, então nós compreendemos que onde existe um ser humano, uma vida, ali existe a espiritualidade. E normalmente os nossos grandes aprendizados, enquanto espírito passando por um grande aprendizado terrestre, seres espirituais, é dentro da nossa família, dentro da sociedade, dentro dos nossos grupos, dentro do nosso trabalho. Porque a gente vai estar onde está o nosso aprendizado. Embora muitas vezes seja muito complexo para nós entender isso. Porque, como eu disse, somos viciados em emoções. E emoções boas. Então a gente não quer passar pelo fio do sofrimento para elevar enquanto espírito e construir um aprendizado para nos tornarmos fortes e livres. A gente sempre está dependente das emoções. Talvez a nossa maior dependência seja das emoções, porque somos viciados em emoções. Inclusive, já vou pegar essa deixa de milhões aqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas emoções, sobre o vícios em emoções, sábado às 16 horas, quando a gente for comentar sobre o filme Clube da Luta, que é um filme magnífico. E a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto e abordar esse tema. Então já anota aí na sua agenda, já lembra que sábado às 16 horas vai ter live e também vai ser presencial. Quem quiser pode vir aqui na ordem. A gente vai fazer um comentário que a gente chama de Desvendando o Filme. Nesse caso vai ser Desvendando o Filme Clube da Luta. Tem duas perguntas aí, mas é possível. Vi que vocês fazem uma terapia. Como funciona? Existem duas terapias que são feitas aqui. Uma que é o processamento mental e a outra que é o desdobramento mental. Quer falar um pouquinho? Quer que eu fale? O processamento mental é uma tecnologia desenvolvida pelo Dr. Diego, que é um neurocientista. O que vai acontecer no seu processamento mental? Porque eu adoro essas perguntas. Eu vou estar consciente? Eu vou lembrar de tudo? Sim. Você vai estar consciente durante toda a sua sessão, você vai lembrar de tudo. E o processamento ele vai trabalhar todas as suas memórias traumáticas. Tudo aquilo que você passou, tudo que você passa durante a sua vida, ficou armazenado dentro de você. Isso gerou uma memória. E é vivo dentro de você. E todas as vezes que você passa por uma situação similar, essa memória é ativada. Algumas pessoas falam assim, nossa, tive um gatilho. É mais ou menos isso mesmo. Se você passa por uma situação similar, o seu cérebro lembra daquela mesma memória e você revive ela de novo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Faz de conta que um dia você bateu o carro. Quando você bateu o carro,
naquele exato momento que você bateu o carro, seu cérebro conseguiu armazenar todas as informações daquela cena. Então, o barulho da batida, o cheiro da fumaça do carro, a pessoa que estava do seu lado, a música que estava tocando, tudo isso é armazenado dentro de você. Tudo bem, você bateu o carro, você saiu do carro, às vezes você ficou com medo, você teve uma emoção ali, ficou tudo armazenado. Outro dia você vai entrar no carro, quando você entra no carro, seu coração dispara, quando você vê o volante ou sente aquele cheiro, você já revive de novo aquele momento da sua batida, ou seja, você ativou de novo aquela memória e ela já está te trazendo um resultado. Você já fica meio assim, você fica desconfortável, às vezes você tem medo. Pode ser que lá na frente, essa batida de carro faça com que você nunca mais queira entrar no carro, porque gerou um trauma muito grande. Só que eu dei um exemplo simples, a batida de um carro. Mas quantos sentimentos e quantas situações você já passou com outras pessoas e isso deixou uma marca grande em você? Às vezes quando você era criança e sofreu um bullying na escola. Ou às vezes quando você era criança, sua mãe ou sua professora falou pra você: nossa, menino, você é burro, você não entende nada do que eu faço. E hoje você vê que você está querendo prestar vestibular e vem a frase na sua cabeça: nossa, eu sou burro, eu não entendo nada. Na verdade, essa frase que veio na sua cabeça foi uma programação que foi feita, às vezes, quando você tinha 5 anos e estava fazendo uma tarefa de casa. E você é adulto hoje, com 17, 18 anos, querendo fazer um vestibular, volta a essa memória, vive de novo essa cena e acredita que você é burro e que não consegue fazer nada. E se caso você não mude esse padrão de pensamento, você vai levar isso para a sua vida adulta. E quando você estiver no seu trabalho, vai ser essa mesma frase que você vai repetir. O que o processamento faz? Ele vai voltar nessa memória que te trouxe algum trauma, que te trouxe algum desconforto ou que fez alguma programação que você levou para a sua vida e vai reprogramar aquilo ali. Vai diminuir a carga emocional. Porque aí quando você viver uma situação similar, você não vai voltar para o seu passado e viver aquela memória traumática e ter todas aquelas emoções novamente. Você vai ver que a partir daquele momento, o que você vai receber? Escolha, liberdade e uma nova vida. O que a gente mais escuta depois da sessão de processamento é: nossa, que alívio. Nossa, parece que eu carregava um peso por tanto tempo na minha vida, foi tão difícil. E realmente, a gente carrega várias situações, várias coisas na nossa vida por muito tempo. E uma coisa que eu costumo falar no consultório é que para você hoje, como adulto, às vezes você tem 26 anos, 30, 40, 60, você olha para a situação da sua vida quando você era jovem e você pensa: ah, não, eu sofri bullying, tá? Para você hoje, aquelas palavras é ok, já escutei tanta coisa pior depois, só que para você, como uma criança de 5 anos, de 6 anos, ou um adolescente, aquilo ali era o seu mundo. Aquilo ali era a coisa mais importante do mundo para você. E aquilo ali talvez te feriu de uma forma tão profunda que nem você sabe hoje. O que acontece ainda? Inclusive, já vou casar com essa pergunta que a gente acabou de fazer. Se você às vezes está com o sentimento de não consigo ver razão em nada, eu sinto uma tristeza e não sei de onde veio. Eu estou muito ansioso, mas não tenho razão para isso. Nossa, às vezes eu paro e eu penso que tenho um desânimo, não tenho vontade de fazer nada, às vezes tenho vontade de desistir. E você começa a procurar na sua vida uma razão para justificar esse sentimento. E provavelmente você não encontra. Porque não é uma razão que te levou a esse sofrimento. É a somatória de todas as emoções dos seus quadros de imagem te trazendo um resultado que te está dando esse sentimento. O processamento vai te ajudar a voltar nessas imagens para você mudar e tirar a carga emocional delas, trazer um novo significado para que você, na sua vida presente, tenha uma nova vida. Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre o processamento? Acho que eu falei muito, né? É bom ressaltar que principalmente em casos de perca, tanto de morte, quanto de fim de relacionamento, quanto de falência. São os mais traumáticos, e são os mais traumáticos que fica. Igual a Nay tá falando, às vezes, pra você acha que você superou, que você já entendeu, mas as coisas que mais deixam marcas em nós são perda de ente querido. Quando o nosso negócio falha, você faz uma empresa, você investe, você tem um sonho, aquele negócio, ou alguém te passa para trás e você fica angustiado com aquela situação, porque teve a quebra de confiança, porque você perdeu o seu dinheiro, perdeu a sua empresa, perdeu o seu amigo, ou uma doença incurável que a pessoa passa, também é uma marca que fica. Acho que foi, e fim de relacionamento, que esse é o top 1. Porque, e detalhe, não é só relacionamento, quando a gente fala relacionamento, não é só relacionamento amoroso. Às vezes existe inclusive, os relacionamentos às vezes mais problemáticos são os relacionamentos com pai e mãe.
Por quê? Se o seu relacionamento amoroso já está ruim, é porque provavelmente a sua referência de relacionamento, que é do seu pai e da sua mãe, já não era tão boa. E isso já passou para você. E a sua tendência é de ou rejeitar o relacionamento do seu pai e da sua mãe, ou ter um relacionamento exatamente igual do que seu pai e da sua mãe teve. E até você entender, porque uma coisa que a Nay fala também que eu acho muito boa é... Uma frase que a gente escuta muito dentro do processamento e que a gente precisa ter muito tato para conseguir lidar é: mas meu pai e minha mãe me tratou assim, não é assim que é real? Não é assim que é certo? E a Nay geralmente faz uma pergunta muito boa: mas você gostava de ser tratado assim? Então por que você repete esse padrão se você não gostava que seu pai e sua mãe fizessem isso com você? Se você não gostava de ver seu pai fazendo isso com sua mãe, então por que você faz isso com a sua namorada? Ou por que você faz isso com seu filho, né? Mas foi assim que eu aprendi. Então tem hora que a gente vê que nos falta referência. E hoje eu tenho o quê? 30 anos. E tem muita coisa que eu falo pra Nay e falo: meu Deus, eu aprendi isso agora, eu não sabia. Quem é que tinha que ensinar isso pra gente, né? Como é que a gente ia saber uma coisa dessa? E é uma coisa às vezes tão óbvia, de um princípio tão óbvio, mas a gente não sabe, porque a gente não teve referência. E eu vejo que estar numa escola de conhecimento traz muito isso, né? Primeiro porque... Por exemplo, eu tenho 30 anos, mas aqui dentro existem pessoas que tem eu acho que a mais nova, que é a Giovana. Quantos anos a Giovana tem? 8. A Giovana ainda não pode fazer nenhum curso. A Sara tem 4, 5? Acho que 6. Tem 6. Elas não podem fazer a aula, mas elas vêm. E ela nasceu na escola, pais, né? As duas, né? As duas filhas do Anderson nasceram na escola. E a gente convive com crianças de 5 anos até pessoas de 70 anos. Acho que o membro mais velho tem 70? Eu acho que 70. 70. Então, existe uma diferença de idade, uma diferença de experiência e uma diferença de troca que a gente pode viver aqui que é muito rico. E isso me trouxe muita referência e muita maturidade de compreender alguns processos da vida que eu não precisei passar para conseguir ter o aprendizado. Ficou claro sobre o processamento? Sim. Manda um joinha e um coração para mim se ficou. Mas antes de mudar a pergunta, eu vou falar do desdobramento. O processamento, você vai trabalhar tudo que você lembra nessa vida, desde que você nasceu. Ou seja, tem como voltar e tratar uma imagem que eu estava no útero da minha mãe? Yes! Tem como. Nossa, eu vou fazer isso na primeira sessão? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai depender de você e vai depender de todo o processo. Mas tem gente que consegue sim, tem pessoas que vão precisar de mais sessões para conseguir chegar numa memória tão profunda, por exemplo, como a memória dentro do útero. Você fica consciente durante toda a sua sessão e você fala, então você lembra da memória e você conta a sua memória. Esse é o processamento. O desdobramento ele é mais profundo. O desdobramento ele já vai tratar uma memória celular, então é aquela coisa assim. Por exemplo, às vezes a sua avó é separada, seu pai e sua mãe é separado e você já passou por um divórcio. E você vê que a sua filha também tem passando um divórcio. Aí você pensa, nossa, será que isso é uma maldição hereditária? Por que todo mundo passa por esse processo de separação na minha família? É uma memória celular. E essa memória celular pode ser tratada. Como ela não começou em você, se a gente faz um desdobramento e começa a tratar onde houve a origem dessa memória, você consegue tirar toda essa cadeia que veio a seguir. Então, você não só melhora o seu relacionamento, como você consegue, às vezes, melhorar o relacionamento da sua mãe, do seu pai, da sua avó e do seu avô, e de todos que estavam ligados àquela mesma memória. Esse é o desdobramento. O desdobramento vai trabalhar memória celular. O processamento vai trabalhar a sua memória, eu vou chamar do aqui e do agora. Acho que eu falei muito. Virei arara baleada. Tem outra pergunta aqui. O que vocês entendem sobre depressão? Falar? Então, depressão na maioria das vezes é quando algo ou alguma situação nos frustra. A nossa tendência é querer voltar para trás para tentar arrumar isso que a gente viveu. Mas isso é desencadeado, às vezes a gente pensa, nossa, do nada. Não é do nada, é que o copo tá cheio. Mas quando ali se dá o gargalo disso e o estrangulamento daquela situação, é quando a gente quer recuar para dentro da gente mesmo. E a nossa vontade maior é voltar atrás para poder mudar o que agora nos faz sofrer. Mas a gente não tem essa condição de voltar lá nesse corpo. O que a gente faz? A gente faz dentro do processamento mental, a gente volta essa imagem, tira a carga emocional e permite que a pessoa se torne livre dessa carga para que ela possa continuar. Mas a tendência de quem está com depressão é sempre olhar para trás e querer viver o passado.
E do ansioso é viver o futuro. Nenhum dos dois é bom, porque Consegui aceitar a morte da mãe. E era um processo muito difícil e ela já tinha até tentado suicídio algumas vezes. Foi até os filhos dela que procuraram o Dr. Diego na época para poder fazer o processamento nela, para conseguir ajudar. E quando ela fez o processamento ligado à morte da mãe dela, ela conseguiu voltar a ter esperança de viver, a ter esperança de continuar, porque todo o sofrimento dela e a dor dela estava ligada à perda da mãe. Pode ser que o seu quadro de depressão esteja ligado a um quadro de imagem específica do seu passado. Pode ser que ele esteja ligado a vários quadros de tristeza que você passou te trazendo o resultado de uma vez, que no caso a gente chama agora de depressão. Mas a maioria, não posso falar 100%, né? Mas vamos colocar lá, 90% das doenças que nós temos, principalmente doenças mentais, são doenças psicossomáticas, são doenças que a nossa mente adoece o nosso corpo. E tudo isso pode ser tratado no processamento quando a gente encontra qual é o quadro de imagem que está desencadeando essa doença no seu corpo físico, no seu agora. Tem mais alguma pergunta aí, Laís? Não? Então vou pegar daqui. Quais são os benefícios de participar de uma comunidade espiritual e como isso influencia a vida cotidiana? eu acho que o maior benefício é que dentro de uma comunidade, quando um se faz fraco, o outro te ajuda a fortalecer. E quando um cai, o outro levanta. E quando você está muito fraco em casa, você vem para cá, você começa a conviver com seus amigos, você ouve uma aula, você participa de uma ação em grupo e você relembra o que de fato te faz ser existente aqui, que é o espiritual, é o que você é e não o que você tem. Então isso eleva a nossa vibração, porque sozinho a nossa tendência é sempre ir pro profundo, e todo mundo já diz, né? Mente vazia, oficina do... Então, quando você está com pessoas, automaticamente, por mais problemas que você aparentemente tem ou até tem, você consegue abstrair e você começa a alimentar o seu lado espiritual e ele se sobressai aos seus problemas físicos e fica bem mais fácil da gente passar essa jornada terrestre. É saber que você tem com quem contar. Também acho. E a gente vê isso dia a dia, né? Porque eu falo que a gente devia ter uma câmera fotográfica para ver quando a pessoa entra num primeiro princípio e depois de mais ou menos uns 3, 4 meses que ela está aqui. Nossa, falando do domingo eu já acho né? visível. É visível. A transformação física que dá na pessoa. Porque é como se fosse devolvendo os pixels de luz que ela tem, mas que estavam ofuscados por tanta carga que ela foi pegando lá fora do mundo. Porque a gente sempre é condicionado a ser o que a gente ouve e o que a gente convive. E a gente vai deixando de ser quem a gente foi e quem a gente nasceu para ser. E a gente vai se tornando o resultado do meio que a gente convive, do que a gente ouve e do que a gente acaba engolindo sem acreditar e sem ao menos testar. É por isso que eu falo, quando alguém te falar que algo é bom, peça a prova da felicidade dessa pessoa, veja como é a vida dela, como ela se dá com os amigos, como ela se dá com a família. Se ela tem um testemunho bom, um testemunho feliz, então ao menos vá conhecer o que ela está falando. Se ela não tem, não vale nem a pena conhecer. Porque mesmo ela tendo, é bom que você conheça. Porque Cristo já dizia, a casa do meu pai tem muitas moradas. E cada um vai se identificar com um local. Aquele pelo qual o seu nível mental nesse momento está em harmonia. Então não existe caminho certo ou caminho errado, lugar bom ou lugar ruim. Existe um lugar em que você vai e você sente como se fosse a sua casa. Você se sente acolhido tanto pela espiritualidade quanto pelas pessoas que compõem esse lugar. E eu acho que é isso que o ser humano tem que buscar, não interessa se é no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica ou numa escola de conhecimento ou numa maçonaria. Mas ela tem que ficar onde ali ela vê que enobrece o ser dela e que ela sente que ela faz parte daquilo. Porque enquanto a gente não sente que faz parte daquilo e a gente não abraça essa causa e morre em nome dela, ainda a gente não encontrou o nosso lugar aqui. Acho que esse realmente é o ponto. As perguntas aqui acabaram. Aí acabou também? Eu acho que eu vou deixar uma pergunta. Quando você estava falando, eu pensei, né? Gente, até Jesus, né? Gostava de andar com seus 12 discípulos, ele também não andava sozinho, né? Para você ver que quando se tem um grupo, por mais que os 12 discípulos, né? Cada um tinha uma personalidade completamente diferente, mas todos eles aprenderam a se respeitar dentro do equilíbrio. Agora, aí, se você pudesse entrevistar e falar com um discípulo, você aí também do chat, escreve aí para mim. Se você pudesse falar com um discípulo,
qual seria? Qual seria? E me conta o que você ia perguntar para ele. Qual que seria o discípulo que você ia conversar? Eu falaria com Pedro. O Pedro? Porque para mim quem mais questiona talvez seja quem mais acredita. Porque enquanto não existe questionamento, aí não existe nem a possibilidade do acreditar. E como Pedro questionou muito, provavelmente dentro dele existia muita verdade. Ele foi construindo verdades, porque a gente só questiona aquilo que começa a fazer razão pra gente. Porque aquilo que não mexe dentro da gente, pra gente não vale de nada. Então, eu entrevistaria Pedro. Eu tava pensando, e se não fosse discípulo, assim, fosse alguém da vida, assim, qualquer pessoa, quem você conversaria? Da vida aqui? Não, tipo, de qualquer pessoa que existiu no planeta. Nossa. Se fosse para me escolher uma pessoa, e se eu tivesse esse poder de escolher uma pessoa, com certeza eu escolheria Cristo. É lógico que se existe essa possibilidade, sim. Porque ele veio para transformar. O que você perguntaria para ele? O que você falaria com ele? O que eu perguntaria para ele? Eu acho que a pergunta que eu perguntaria para ele seria o seguinte: o que moveu ele? Porque a gente escuta muitas verdades. A gente escuta verdades de praticantes de um lado, de outro, do outro. Mas a verdade absoluta, intrínseca, com certeza, vem com a gente e vai com a gente. Só a nós cabe. Porque existem muitas verdades e muitas meias verdades sobre Cristo, né? E se eu pudesse, lógico que eu gostaria de saber o propósito máximo da existência dele dentro desse planeta. Porque ainda pra gente, por mais que cada um fale uma verdade, ainda eu tenho certeza que existe muita coisa por trás, muitas coisas. Eu acho que a nossa mente nem alcança o propósito maior disso, mas se eu tivesse essa oportunidade, é lógico. Então eu posso falar com quem tá lá, pra que eu vou falar com quem tá aqui, né? O pessoal respondeu no chat com quem eles conversariam? Não, a Saia Viane que mandou. Vocês são maravilhosos e as técnicas funcionam e são libertadoras, vale a pena. E na nossa próxima live, provavelmente na quinta que vem, a gente vai estar fazendo sorteio de algumas técnicas para quem estiver participando da nossa live, para ter a oportunidade de vir aqui, nos conhecer a nossa escola, conhecer os nossos atendimentos. E aos poucos a gente vai criando esse canal de interação, afinidade, porque com certeza todas as quintas, às vezes vai ter alguma alteração por causa das atividades da ordem, mas o nosso propósito é manter essa constância. Porque tudo que a gente alimenta cresce, né? E o nosso propósito é que cada vez mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer aquela obra pela qual nós lutamos e trabalhamos dia a dia. E nós sabemos da grandiosidade que é essas técnicas na vida de muita gente, principalmente na nossa. Porque eu falo, doar é bem melhor do que receber. Quando doamos, sentimos a plenitude do Espírito, porque talvez o propósito máximo da existência na Terra é compreender o doar e o servir. E isso é para seres humanos que estão dispostos a morrer para tudo que é você, no eu inferior, e se tornar no eu superior, aquilo que Cristo disse. E eu sigo Cristo. Acho que essa finalização da Anaí foi perfeita. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram, a toda a espiritualidade que se fez presente e que continua nos protegendo e guiando esse caminho. Então, um beijo para cada um de vocês. Lembrando que sábado vai ter a live sobre o Clube da Luta, vai ser aberto para todos. Todos que quiserem ver pela live podem entrar, todos que quiserem participar presencialmente podem vir. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Obrigada, boa noite. Gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que participaram da nossa live, agradecer a Stephanie, agradecer a todos que estão aqui acompanhando a gente, porque tudo é em equipe, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Que bom que temos amigos que lutam a nossa causa e que vibram cada dia com as conquistas que vamos galgando aqui. E o propósito maior nosso sempre é a fraternidade e principalmente a espiritualidade maior, que nos permitiu e nos proporcionou estar aqui hoje, levando um pouquinho do que somos e daquilo que buscamos. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana e que cada um sinta aí na sua casa a energia poderosa que vem da espiritualidade maior.